Boa noite para todos os irmãos e para os ouvintes. Você que vai assistir essa live, eu também vos convido para participar de nossas lives. São completamente gratuitas e temos 3 vezes por semana. Nós temos no domingo às 21 horas, temos nas quarta-feiras às 21 horas e nas sextas-feiras às 21 horas. Olha, se você quiser participar desse estudo, a gente aprender com você e vocês conosco também, como está escrito, aprender uns com os outros, né? O nosso WhatsApp está aqui, ó, abaixo da descrição, viu? Aí está o nosso WhatsApp. E aí também tem muito manuscrito também, que nós estudamos, tá bom? Então, vamos começar o estudo, então. Vamos começar o estudo. Vamos falar sobre Pit Sofia. Pit Sofia, para quem muitos não sabem, né? É o ensinamento do primeiro século. Na verdade, isso é o ensinamento do nosso Machia direto para os seus discípulos. Então, esses são os primeiros manuscritos e os mais originais que possam existir. Através desses manuscritos é que vieram as cartas e assim por diante. Entendeu? Não. Então, é exatamente isso, então. Então, vamos começar a leitura, então, com a nossa irmã Vilma aqui. Quando então Salvador disse isto, ele disse aos seus discípulos: Entendam de que maneira eu falo com vocês? Então Maria se adiantou e disse: Sim, meu Senhor. Em verdade eu indago de perto todas as palavras que tu dizes. A respeito da palavra, então, do perdão dos pecados, tu nos falaste em semelhança outrora, dizendo: Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e novamente o que eu quero que queime, e novamente tu distinguiste, claramente dizendo: Eu tenho um batismo para batizar nele. E como devo preservar até que seja cumprido? Pensais que vim lançar a paz na terra? Não, mas vim para divisão de elenco. Pois de agora em diante 5 estarão em uma casa, 3 serão divididos contra 2, e 2 contra 3. Esta, meu Senhor, é a palavra que falaste claramente. A palavra que tu disseste, eu vim lançar o fogo sobre a terra, e o que eu quero é que queime, isto é, meu Senhor, tu trouxeste os mistérios dos batismos para o mundo, e teu prazer é que eles consumam todos os pecados da alma e os purifiquem. E depois disso, novamente, tu o distinguisse claramente, dizendo: Eu tenho um batismo para batizar nele. Como eu devo suportar até que seja realizado? Isto é, tu não permanecerás no mundo até que os batismos sejam realizados e purifiquem as almas perfeitas. E, além disso, a palavra que nos falaste outrora, achais que vim lançar paz na terra? Não, mas vim lançar divisão, pois de agora em diante 5 estarão em casa e 3 serão divididos contra 2, e 2 estarão em contra uma casa, né? 5 estarão em uma casa, 3 serão divididos contra 2, e 2 contra 3. Isto é, tu trouxeste o mistério dos batismos ao mundo, e ele efetuou uma divisão nos corpos do mundo, porque separou o falso espírito e o corpo e o destino em uma porção, a alma e o poder por outro lado. Separou-se em outra porção, isto é, 3 serão contra 2 e 2 contra 3. E quando Maria disse isso, o Salvador. Salvador disse. E quando Maria disse isso, o Salvador disse: Bendito tu, Maria, espiritual e pura luz. Esta é a solução da palavra.
Amados irmãos, aqui, na verdade, está falando de um batismo. O Mashiach, o nosso Yahushua, ele, na verdade, disse que ele tinha um batismo para ser batizado. E é mostrado que, quando ele foi batizado, por chamado ali de João Batista, na tradução, é mostrado que o Espírito Santo, que na verdade é o primogênito, é o unigênito do Pai, veio em forma de pomba e repousou sobre ele. E aquela natureza, ela trouxe um batismo. Só que esse batismo não ficou só no Salvador. Quando o Salvador, o Mashiach, Yahushua, ele recebe aquela imersão, aquele batismo, o João Batista, o emissor, e nós também recebemos esse batismo. Só que esse batismo não é simplesmente sair, pular na água e sair da água, não. Esse batismo é entrar para dentro e permanecer. Mas esse batismo, ele, na verdade, traz uma divisão muito grande de uma habitação. De acordo com a passagem aqui, a divisão é 5 em uma mesma habitação. 3 estarão contra 2 e 2 contra 3. O que significa isso? O que isso quer significar? O que quer mostrar com isso? Lemos, na verdade, também aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 52, que confirma aquela mesma passagem que lemos em Pit Sofia, capítulo 116. Olha o que diz aqui. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, em uma habitação. 3 contra 2 e 2 contra 3. Aí fizeram um acréscimo aqui, que na verdade foi através da segunda Vulgata Latina, em 300, melhor, em 553, no segundo concílio de Constantinopla. Aí acrescentaram, e botou o pai dividido contra o seu filho, o filho contra o seu pai, a mãe contra a sua filha, a filha contra sua mãe, a sogra contra sua nora, a nora contra sua sogra. E, na verdade, fizeram esse acréscimo. Mas a palavra aqui está bem definido, é 5. É 5. Na minha família, só da minha família, você vê que isso não tem sentido. É um acréscimo grosseiro, né? Só na minha família, de filho, minha mãe teve 10. E todos sobreviveram. Com mais meu pai e minha mãe são 12. E aqui está falando de 5. Então, na verdade, você vê o conto, na verdade, eles acrescentaram as escrituras. E, porém, todas essas passagens que são verdadeiras, é possível encontrar, porém, em Pit Sofia, que em hebraico é chamado de Agramote. O que eu queria, na verdade, entrar com vocês aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Aqui eu acho que eu não vou encontrar. Aqui eu não vou encontrar. Não vou encontrar. Espera aí, que eu já vou mostrar aqui. Vou mostrar, pegar em outro lugar aqui para ficar melhor. Tenha paciência um pouco aí, depois não volta lá.
Olha, eu tenho um diagrama aqui que pode fazer uma grande alusão. Olha, do lado direito, talvez quem assistiu o vídeo vai ver do lado esquerdo, nós temos aqui porém, todo de amarelo. Está escrito poder. O poder está escrito nos manuscritos, mas na Bíblia é chamado de espírito. É o espírito. E do lado nós temos um meio cinza. Aqui é o corpo-alma, é a alma. Então a alma e o espírito nosso, olha, é daquele que tem uma chia dentro de si, entendeu? Não? Aqueles que, na verdade, já são salvos. Aqueles que, na verdade, aceitaram uma chia e vivem a vida dedicada a uma chia. Então, na verdade, o corpo-alma nosso já é um com o espírito, e o espírito é um com a alma. Então, um está trabalhando a favor do outro, ou melhor, o espírito está trabalhando a favor do corpo-alma. Mas, do outro lado, nós temos, nós temos um por nome intestino, que ele é oposto à alma e luta contra a alma, e luta também contra o corpo físico. Nós temos o corpo físico, que é servo fiel ao destino, e nós temos, do outro lado, o espírito falsificado, que é a mente carnal. Essa mente carnal, na verdade, ela é chamado em grego de sacos, ou saxe, né? E, porém, o corpo físico nosso, ele não é fiel à alma, e nem ele é servo fiel do espírito, que é o poder, esse de amarelo. Mas ele fica do lado, ele é servo fiel e fica do lado do destino, que é um espírito maligno que está dentro de nós, e, porém, do espírito falsificado, que também não deixa de ser oposição à alma, ao corpo-alma. Então, na verdade, o que acontece? Nós, o verdadeiro batismo, não é ter entrado de uma água e saído de uma água. O verdadeiro batismo, significado daquele batismo, é essa guerra. É o teu corpo-alma, meu corpo-alma, junto com o espírito, lutando contra o espírito falsificado, contra o destino e o corpo físico. Aí, na verdade, dentro de nós, na verdade, tem 4, com mais o corpo físico, é 5. Então, está 3 contra 2 e 2 contra 3. Ah, Matimide, mas é, é em todo mundo que isso está acontecendo? Não, irmão. Aqueles que, na verdade, aqueles que, na verdade, não estão seguindo a Machia, está vivendo na vida mundana, ele, na verdade, rejeitou o corpo-alma e o poder, o espírito, e está dedicado completamente ao espírito falsificado e ao destino e os desejos carnais que vêm através do espírito falsificado. É interessante que o corpo físico, ele atomicamente, ele morre e volta atomicamente o seu estado original, cross-terrestre. Porém, o espírito falsificado, que é a mente carnal, é uma entidade. Ela não morre. Quando o corpo físico morre, ela não morre. Ela vai para o quarto céu, conhecido como mundo astral, pelo meio oculto.
E assim também é o destino. Destino também não morre. Ele é uma entidade. E volta também para o quarto céu. Para o quarto céu. Conhecido aí como mundo astral. Mas o corpo físico, por outro lado, ele morre e atomicamente volta ao seu estado original, crosta terrestre. Perfeito, irmão? Tem alguma pergunta aí? Que para a gente entrar na Bíblia, que o assunto vai ser um pouco de Bíblia. Então, estou indo, então. Não tem pergunta, vou entrar na Bíblia, tá? Bom, estou entrando na Bíblia. Gálatas. Gálatas 4, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Aqui, Shaul, nessa tradução Paulo, né? Ele fala para a comunidade de Gálatas. E diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Deu para entender direitinho, irmãos? Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui para ver essa imagem aqui. Olha. Olha, dentro desse corpo físico, de todo ser humano, tem um corpo-alma. Também tem o poder, que é o espírito, que é o espírito do Criador, que está dentro do corpo-alma e também está dentro desse corpo físico através do corpo-alma. Mas só que dentro desse corpo físico está uma entidade, que é o espírito falsificado, que é a mente carnal, é Sax. Ela é uma entidade. E junto com ela está outra entidade, por nome destino. O nome destino. E, na verdade, esse corpo físico, pelo fato de seguir a mente carnal, ele é um servo fiel à mente carnal, que é o espírito falsificado e é o destino. Aí fica 3 contra 2 e 2 contra 3. Só que é interessante, irmão, que mostra que, na verdade, nós somos esse do meio aqui, a alma, o corpo-alma. E como corpo-alma, nós é a mente da decisão. Porém, do lado direito está o espírito. E o espírito, ele luta contra os desejos da mente carnal, contra o desejo do espírito falsificado. E um se opõe ao outro. E o espírito falsificado, ele luta contra a vontade do espírito. E a alma está no meio. E a alma precisa decidir se ela vai seguir o espírito, a vontade do espírito, ou se ela vai dar lugar à mente carnal, ao espírito falsificado. Então é isso que está mostrando clarissimamente lá. E, porém, um se opõe ao outro. E essa mente aqui, ó, esse corpo-alma, também tem uma mente, ele entra numa guerra terrível. Porque na hora que ele está fazendo a vontade do espírito, a mente carnal, que é o espírito falsificado, ele está ativo também dentro dela.
tentando impedir que ela faça a vontade do Espírito. Então acontece essa guerra dentro desse corpo-alma. Quando, porém, está fazendo a vontade do Espírito, porém tem uma outra mente, que é a mente carnal, que batalha contra a vontade do entendimento, que é do Espírito. Então a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito. Então é exatamente isso que quer mostrar. Vou mostrar mais uma passagem aqui. Ó, Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a versículo 21. Shaul, nessa tradução Paulo, fala para a comunidade de Gálatas. E diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Elohim, do Criador. Aqui está Deus. Entendeu, irmãos? Então, bem claro, isso tudo está dentro de nós. Mas devemos, na verdade, negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? É negar o espírito falsificado, a mente carnal, que da qual todas essas coisas são o desejo dela. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte: seu corpo-alma, ele está no meio e é o da decisão. Se ele fazer a vontade do Espírito, ele viverá e receberá o reino do Criador para sempre. Mas se ele der ouvido à mente falsificada e ao destino, esse corpo-alma morrerá. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, todos que praticam aqueles tipos de atitude que são as obras da carne, da mente carnal, do espírito falsificado, que está impregnado no corpo-alma, ele, na verdade, está morto. Está morto para o espírito. Ele vive para a mente carnal. Ele vive para o mundo. Ele vive para os arcontes. Ele vive para as deidades inferiores do juízo. Mas está morto para o espírito. Por quê? Porque ele não negou a si mesmo. Que é negar a si mesmo? É negar essa mente carnal, é negar
esse espírito falsificado. É negar o destino, porque é 3 contra 2 e 2 contra 3. Matimide, o que está acontecendo com a maioria do restante da humanidade? É incrível que pareça, irmãos. No meio deles, não existe essa guerra. Essa guerra existe só em nós. Nosso Mashiach, Yahushua, ele disse que ele ia beber de um batismo. E ele gostaria que começasse logo. Porque 5 estariam numa mesma habitação. 3 contra 2 e 2 contra 3. Então você, eu, estamos com essa guerra dentro de nós. E é uma guerra terrível. Eu vou voltar aqui de novo para entrar lá no espírito falsificado. Ficar melhor aí. Um momentinho aí, estou chegando. Olha, na verdade é exatamente isso. O ser humano, ele é corpo-alma. E no momento que ele é corpo-alma, o espírito está nele, ele se torna 2. Mas o espírito falsificado também está nele, ele é 3. Com mais o corpo físico, ele é 4. Com mais o destino, o ser humano é 5. Com mais o destino, o ser humano é 5. Porém, no ser humano que não aceitou o Mashiach, na maioria da humanidade, eles estão operantes em 3. Eles estão operantes em 3. Que é no destino, corpo físico, o destino, corpo físico e o espírito falsificado. Que é a mente carnal, que é a mente sati, o sati. Mas nós negamos esses 3. Lutamos contra esses 3. E hoje nós somos 2. Somos um com o espírito. Então tem uma diferença daquele que serve o Mashiach e daquele que não serve o Mashiach. O que serve a Mashiach, ele é 2. Porém, aquele que não serve o Mashiach, ele é 3. Por quê? Esses 2, ele luta contra esse desejo desses 3 que são todas aquelas obras que, na verdade, lemos. Então, é exatamente isso. Tá? Vou voltar de novo lá. Vou voltar de novo. Vou ler mais uma passagem. Hoje vai ser um pouco de Bíblia. Parece que alguém quer entrar. Não entrou, não. Ninguém. Parece que alguém quer entrar e. Não, mas não. Bom, vamos lá. Alguém levantou a mão para falar alguma coisa. Romanos 8, versículo 13. Shaul fala da comunidade de Roma ali, as irmandades de Roma. Né? E diz o seguinte: porque se viver de segundo a carne, olha, uma palavra que está sacos. Sacos. Sacos significa uma mente carnal. Se viver de segundo a carne, que é o espírito falsificado, e também o corpo físico, que o corpo físico é servo fiel do espírito falsificado, que é o sacos, está aqui, ó, nos originais.
Então, que, olha, na verdade, se vê segundo a carne que é o sax, morrereis. Então, a maioria da humanidade são três. Eles, na verdade, vivem de acordo com o saxo, a mente carnal, o desejo da carne. Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, é Boa, exatamente isso. Pois não, estou chegando aí. Quem quer falar? Pode falar. Tudo bom, irmã? noite, boa noite, todo mundo aí. Boa noite, irmã. Ô, irmão, o que é bem interessante em toda essa abordagem, esse conhecimento, né, Hum, que vem sobre nós, é que aqueles que não conheceram o Machia, né, ou seja, não aceitaram o Machia e a Rúshua, eles estão reduzidos à condição de ílico, né? exato. Porém, de ílico, né? E a partir do momento que ele conhece a preciosa mensagem, ele dá crédito, ele é desperto, então ele passa para o estado. é, ele passa para o estado pneumático, né? Pneumático. Exatamente. E isso aí, essa alma ela se torna um com o Machia e a Ruxa. Exatamente. Aí fica dois contra os três. Só que Isso, aquela humanidade que estão no grego helênico, que é o bíblico, né? A palavra é sax, ou sax, né? Significa o espírito falsificado, a mente carnal. O que acontece? Eles não são dois, a alma ligada ao espírito. Porém, ele, na realidade, é três. Ele é o corpo físico ligado ao espírito falsificado, que é a mente carnal, e ao destino. Então, na verdade, devemos ser dois e jamais ser três, entendeu? Aqueles que são três cometem todo que é tipo de atrocidade, que são as obras da carne, da mente carnal, do espírito falsificado. Então, vivereis. Olha, irmãos, na verdade, nós estamos mortos para aqueles três, mortificados as obras do corpo, vivereis. Então, nós estamos mortos para aqueles três e vivemos unicamente corpo, alma, para o espírito, né? Quer dizer, hoje nós não vivemos mais para o corpo físico, nem para o destino e nem para o espírito falsificado, que é a mente carnal. Mas nosso corpo, alma, vive para o espírito. Se vivedes para o espírito, vivereis. Mas se vivedes para a mente carnal, para o espírito falsificado, morrereis. Vou ler mais uma passagem aqui. Romanos. Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou ir na Bíblia, vai ser melhor. Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 15. 7:15. Romanos 7:15. Romanos 7:15. A seguir. Porque o que eu faço não aprovo. Porque o que eu faço não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Está dando para entender direitinho, irmão? A guerra
que existe na alma, às vezes a alma ela quer estar 100% no espírito, e às vezes ela não consegue. Infelizmente, essa mente falsificada, essa mente carnal, ela nos desvia da vontade do espírito e nos lança nos desejos carnais. Vou continuar. E se faço o que não quero, consiste na lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Olha, a palavra pecado, ela, na verdade, significa amátia. Amátia é uma transgressão, errar o alvo. De vez de dar vontade, lugar ao espírito, dá lugar à mente carnal. Isso é amátia. É o pecado, é isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, bem claro, irmão, não deve amar, não, a carne de jeito nenhum. Não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, não é que ninguém consegue realizar o bem, mas, né, mas na verdade, mas na verdade, mas na verdade, ainda tropeçamos ainda nela, viu? É terrível. A guerra é terrível. Tem bom não. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Isso acontece. Por isso que existe o perdão dos pecados, porque a gente não consegue fazer 100% a vontade do Espírito. Ainda tropeçamos no desejo da mente carnal. E às vezes caímos naquele tipo de obra delas, que é tudo pecaminoso, infelizmente. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Esse pecado, quem é, irmão? É a mente carnal, é o espírito falsificado que habita em nós. Então, nós temos essa guerra, né? Essa guerra terrível. Vou mostrar aqui. Ó. A guerra está aqui. Ó. A alma é do meio. Ela quer fazer 100% a vontade do espírito. Beber um pouco de água aqui. Ela quer fazer 100% a vontade do espírito. Mas está impregnado nessa alma, nesse corpo-alma, a mente sax, o espírito falsificado, a mente do pecado. Por isso que Shaul diz, quando ele quer fazer o bem, o mal está com ele. Por isso, 100% não dá para fazer. Por esse motivo, existe o perdão dos pecados, do magia. O que é o perdão dos pecados? Por que eu tenho o perdão dos pecados? É porque você, eu, talvez seja 80%, 70%, fazemos um desejo, a vontade do espírito, mas ainda 30%, 20%, ou um percentual mais ou menos assim, fazemos ainda o desejo da mente carnal, dessa entidade, que é o espírito falsificado. E o que acontece? Esse 30%, 40%, 20%, 10%, ele precisa ser perdoado através do nome do Mashiach. Deram para entender ou não? Então, vou voltar lá. Acho, então, essa lei em mim. Acho, então, essa lei em mim. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O Espírito está em nós, irmãos.
Mas o espírito falsificado também está em nós. Ele é o mal. Ele é o mal. Você viu que as obras dele é toda maléfica. Então, é exatamente isso. Então, a gente ainda acaba tropeçando, que acho essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, que é o corpo-alma, o homem interior, aqui o interior, o homem interior, segundo o homem interior, porque segundo o homem interior, tem prazer na lei do Criador. Olha, gente, essa lei não é a lei de pedra, não, é o do Espírito que está dentro de nós. Essa lei é o Espírito, é o Mashiach que está dentro de nós, dentro do corpo-alma. Perfeito ou não? Muitos pensam que está falando da lei de pedra. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ele prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, está no meu corpo físico. Aí ele diz: ah, miserável homem que sou. Olha, esse homem aqui, que ele está falando, miserável homem que sou, ele não está falando do corpo físico, está falando do corpo-alma. Considera o homem, o Ada, que aqui dá Ada, está antrópolis. Mas se levar para o hebraico, dá Ada. O miserável Ada que sou, corpo-alma, que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você viu que falou de dois corpos aqui? Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe quem livra, irmão? Vou chegar aí para falar com vocês. Só um livre, irmão. É o perdão dos pecados no nome do Machia. Por isso, sem um nome, não tem como sermos justificados, perdoados os nossos pecados, que ainda cometemos, porque nós sabemos, como corpo-alma, que devemos fazer a vontade do Espírito. Mas, às vezes, tropeçamos nessa mente carnal, nesse espírito falsificado, nessa entidade. E, por isso, nós dependemos do perdão dos pecados. Ele, Yahushua, é que nos livra do corpo desta morte, que está dentro dele também, o espírito falsificado e o destino. Vamos continuar. Dou graça a Elohim, o Criador, por Yahushua, o nosso mestre, Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei do Criador, que é do Espírito que está dentro de nós. Não sabeis-vos que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo? Não sabeis que o Espírito de Cristo, do Matias, habita em vós? Então é exatamente isso, irmão. Esse Espírito que habita no corpo, alma. Então, bem claro. Então, no meu entendimento, sirvo a lei do Criador, que é desse Espírito que está dentro de nós. Mas com a carne, a lei do pecado. Você viu que existe duas leis aqui? Olha, uma lei que é do Espírito e outra lei que é do Espírito falsificado, que é da mente carnal. Quem é ela? É do pecado. Então, em todo ser humano, existem duas leis dentro dele. Existem duas leis dentro dele. Dentro de todo ser humano. Só que acontece, aqueles que são salvos, é aquele que está ativo nele, as duas leis. A lei, pelo que eu estou falando, pelo que Saulo está falando aqui.
essa passagem. Está ativo nele duas leis, duas mentes. Duas mentes. Uma é a lei do Criador, que é do Espírito, e outra é a lei do pecado, que é do Espírito falsificado, que é as obras cometidas por eles. E esse, na verdade, são aqueles que faz lá 80% o desejo do Espírito, que é a lei do Criador, e tropeça 20%, 30% na lei do pecado. Na lei do pecado. No espírito falsificado. Aí existe o perdão dos pecados, que é através do nome e adoção de filhos. Que, na verdade, é pelo próprio Espírito que está dentro de nós. Porque estamos fazendo mais a vontade do Espírito. Então, é isso que Shaul ele quer mostrar. Alguém quer falar alguma coisa aí? Então, vou continuar. Isso já aconteceu. Não vai mais. Está vendo? Bom, olha, irmãos, a live é gravada. Eu vou terminar aqui, tá? Porque houve aqui um pequeno problema e ainda não consigo resolver, ainda não aprendi, tá? Como é que faz? Parece, se eu não me engano, ele mandou fazer isso aqui, deixa eu ver se vai dar. Vocês estão me vendo aí, né? Isso, estamos lhe vendo. Tá vendo, né? Sim, irmão. Não vai, não Sim, vai. irmão, estamos vendo. Não vou encerrar. Não, vai encerrar só a gravação. Então tá bom, irmãos. Olha, entenda bem, eu vou encerrar. Olha, você que chegou até aqui, eu convido você para fazer parte dessas lives. Tá? Eu sei que você tem muito a doar, muito a atribuir para conosco e queremos aprender com você. Mas nós temos também um pouco de conhecimentos e de bênção e queremos passar isso para você também. Aqui embaixo está nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, te coloco no grupo e você vai fazer parte de todos os nossos estudos. Tá bom? Grato aí, viu?